Olá, amados irmãos, graças e paz. Estamos aqui agora para fazer então o apontamento desse livro novamente, o que os presbiterianos inteligentes devem saber. E o capítulo de hoje, eu vou falar o capítulo 17. Estamos no 11º vídeo. E diz assim, é a criação do homem, do universo e do homem. Esse é o título do texto. Vai falar mais sobre o homem do que o universo, mas diz assim: Deus é eterno e ele sempre existiu e sempre existirá, mas o universo e o homem tiveram um princípio, um tempo a partir do qual passaram a existir. A Confissão de Fé de Westminster ensina que no princípio aprove a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada no espaço de 6 dias tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com a alma racional e imortal, e dotou-os de inteligência, retidão, perfeição, sabedoria segundo a sua própria inteligência. Aí, essa é a introdução do texto. Aí ele vai falar sobre a criação do universo. A Bíblia Sagrada começa com essa solene declaração: no princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. O rei Davi, poeta, escreveu: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reinado domina sobre tudo. Salmo 103:19. Aí o texto vai mostrar um pouco mais sobre a questão de que é Deus que fez o universo e a Terra, e vai dizer assim: todas as teorias científicas e filosóficas sobre a origem do universo afirmam que ele surgiu por acaso. Aí o autor vai fazer uma contradição entre as escrituras que diz que Deus fez o universo e a Terra e o homem, e que a ciência tenta mostrar que o universo foi criado por acaso. Ele continua dizendo assim: nem a ciência nem a filosofia dispõem de meios para dizer como se originou o universo. Por que então muitos homens da ciência ou da filosofia negam a existência de um Criador? Cristiano P. da Silva Neto, mestre em ciências pela Universidade de Londres, responde: talvez a principal razão que leve tantos homens de ciência a rejeitar o modo criacionista seja, na verdade, bem outra. Crer num Criador traz consigo um compromisso, via de regra, porém, as pessoas desejam viver suas vidas segundo as suas próprias conveniências e evitam, portanto, esse tipo de comportamento, de comprometimento. Então, para ele, negar a existência de Deus e de que tudo tem um propósito, e ao aceitar a existência de Deus e de que somos criaturas, estamos aceitando também um modo de vida, de viver. E o homem não gosta de ter um modelo de como viver. A gente já viu isso ao longo da vida, né? No entanto, a própria teologia vai mostrar de que, como o homem é um ser caído, é claro que ele nunca vai querer aceitar a existência de Deus e já está morto para o entendimento sobre isso. Essa seria uma interpretação mais teológica nessa visão. E aí o texto vai começar a falar sobre a criação do homem. Ele diz assim: entre tantas coisas, né, há um registro de que Deus criou o homem em Gênesis 1:26. E a imagem e semelhança de Deus no homem, no sentido restrito, consiste no verdadeiro conhecimento, retidão e santidade com que o homem foi criado. Então o texto vai dizer assim, que Deus criou o homem à sua imagem, Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. E o texto aqui diz que no sentido restrito, o que se considera como imagem e semelhança é a retidão e a santidade. E no sentido mais abrangente, o que se considera como semelhança do homem com Deus na criação é a sua espiritualidade, a sua racionalidade, a sua moral e a sua imortalidade. Aí diz assim: após a queda por causa do pecado, o homem perdeu a imagem de Deus no sentido restrito, ou seja, perdeu a imagem
de Deus no sentido de retidão e santidade, e ficando apenas com a imagem no sentido mais abrangente, isto é, o homem perdeu o verdadeiro conhecimento, retidão e santidade, mas continuou tendo um ente espiritual, racional, moral e imortal, embora imperfeito em todas essas áreas. Bom, aqui então ele vai mostrar que o homem foi criado do pó da terra e foi soprado nele um fôlego de vida. O autor vai dizer, e não está errado em dizer, que o fôlego de vida que Deus criou no homem inicial, isso é o que a gente poderia chamar de alma. Então, a alma humana só existe nos seres humanos. Há uma crença de que os animais não têm uma alma porque Deus não soprou neles o fôlego de vida, mas eu prefiro dizer assim que eles não têm a alma que nós temos. De repente eles até têm o que a gente poderia entender como alma, mas uma coisa integrada entre eles, né? Assim, a gente não há uma declaração de que a criatura, ao morrer, né, o animal, ao morrer, ele vai para algum lugar, algum céu. Provavelmente não vai para lugar nenhum. Mas considerado que ele não tem alma nenhuma, ele é só um ser de sensações, também não há como chegar até tanto a isso. O que a gente pode chegar é o fato de não declarar claramente de que, né, não tem isso não se desdobra em salvação e nada disso. Que chegou aqui? Eu vou dar um tempinho aqui que chegou o meu índio. Dá um oi, filho, ali na câmera, faz assim bem isso. Esse é um índio do papai. Isso aqui é um bônus do áudio, né, filho? Papai tá fazendo um videozinho aqui, daqui a pouco o papai vai falar com você, tá? Oi. Oi, Xixizinho. Tá, eu já vou lá pegar, tá? Vai lá falar pra mamãe tirar. Fecha a porta pra mim. Tira o Nit pra ele. Tira o Nit, filho. Nit, vai. Vai lá, Nit. Fecha a porta pra mim, filho. Isso é pra evitar de eu ter que editar. Então fica como bônus. Pra dar uma descansada. Bom, então, o autor aqui, ele vai falar agora, então, sobre o aspecto de que Deus soprou na narina do homem. Então, vai falar sobre a existência da alma. E aí, o texto vai mostrar sobre dois entendimentos sobre alma e corpo, que é o entendimento do dicotomia, que é crer que o homem tem alma e corpo, e o entendimento da tricotomia, que crê que o homem tem alma, corpo e espírito. O que a gente vai poder pensar aqui é de que há muitas igrejas e confissões que acreditam que o homem é tricotômico, né? Ele é dotado de alma, espírito e corpo. E os dicotomistas acreditam que o homem é para criar, só tem corpo e alma, o corpo e espírito, é a mesma coisa. Para comprovar a teoria das três partes, muitos teólogos vão pegar textos, por exemplo, como Hebreus, que diz assim, Hebreus 4:12. Hebreus 4:2 não. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados integralmente, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E em outro texto, Hebreus 4:12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, propósitos e corações. Os dicotomistas respondem a esse argumento afirmando que a simples menção dos termos espírito e alma, um ao lado do outro, não prova que segundo as Escrituras, são substâncias distintas. De fato não é. Então, o que o texto aqui quer resumir é o seguinte, que o fato do texto estar dizendo isso, e aí ao ler várias vezes o texto, fazer análise do texto, vai chegar à conclusão de que a alma e espírito é um reforço de linguagem. E que há N textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que toda vez que o texto está falando sobre alma, em outra versão, ou em outro contexto daquela escrita, daquela carta, ou daquele livro, usa-se outra palavra para falar alma. Então, assim, ora, o autor está falando alma, Deus requer sua alma, por exemplo, e ora o autor está falando Deus requer o teu espírito. Então, é possível, ao fazer uma exegese, ao fazer um estudo bíblico, até bem simples, com chave bíblica, você consiga perceber que em determinados livros o autor troca muito alma por espírito. Então, ou seja, só há uma coisa, que é espírito ou alma, tanto faz, são sinônimos. E mesmo nesses versículos que estão falando disso, não é, estou falando dos três, né, corpo, alma e espírito, não caracteriza nada nesse sentido, ok? Então seria isso. Bom, eu estava terminando o assunto sobre a questão da interpretação, que estamos no capítulo 17, né, fazendo apontamento. Então, desse livro aqui, o que os cristãos presbiterianos devem saber. E eu não sei se eu vou conseguir unir dois textos que eu tive que parar, dois áudios. Estava terminando de falar sobre que a alma ela é dicotômica, né? E muitos acreditam que ela é tricotômica, que o conceito de corpo, alma e espírito, né? Quem acredita que o homem tem corpo, alma e espírito, ele seria um tricotômico. E quem acredita que o homem só tem alma ou só tem espírito, que é a mesma coisa, é sinônimo, seria dicotômico. Então é isso que nós estávamos discutindo, e o que a gente pode chegar à conclusão é de que, por exemplo, a tricotomia, o Lois Berkhoff, um teólogo reformado, vai dizer que a tricotomia não resultou dos estudos da Bíblia, mas nasceu de estudo de filosofia grega. E para ele, né, e para a maior parte de todos os bons teólogos, o que nós temos é uma dicotomia. Deus criou o homem, né, o corpo do homem e seu espírito. O corpo do homem e sua alma. São sinônimos, alma e espírito. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e quase todas as igrejas reformadas no mundo, aquelas que estão dentro dos seus padrões corretos de ortodoxia, vão ser dicotômicos, não tricotômicos. Então, é isso que tem que entender. Isso não é uma grande questão, né? Não leva ninguém a lugar algum, no sentido de, se você for tricotômico, você perde a salvação. Não tem nada a ver isso, né? Assim, não tem nada a ver com nada, mas assim, é interessante para não gastar tempo com o que não é necessário, né? Porque daí as pessoas começam a dizer assim, se nós temos corpo e alma e espírito, o corpo é o que nós somos. A alma é o que Deus requer de nós, e o espírito é a nossa inteligência para conectar o corpo com a alma. Aí começa a viajar, mais do que o necessário. Então, e o final do livro vai tentar explicar que se uma vez nós temos uma alma, né? O homem pecou e ao pecar, ele transfere essa culpa para outros. De que modo que ele transfere essa culpa para outros? Se foi Adão que pecou e não eu, de que modo que ele transfere essa culpa? E aí,
vai nascer o estudo sobre como Deus faz as almas. E a explicação de que as almas já estão prontas, né? Deus fez todas as almas no mundo, no presente, passado e futuro, né? No passado, presente e futuro, até o final de todas as coisas. Então Deus fez todas as almas. Quem acredita que Deus fez todas as almas, ele é um pré-existencialista, teoria pré-existencialista. Deus fez todas as almas, agora basta um homem se unir a uma mulher para que a alma desça à terra, encarne num corpo. Existe a outra teoria, que é a teoria criacionista, ou seja, Deus cria uma alma assim que o homem coabita com a mulher. Né? Deus cria naquele momento ali, né, uma outra alma para o indivíduo. E tem a teoria traducionista, traducianista. Afirma que a alma é gerada junto com o corpo e, portanto, é transmitida pelos pais aos filhos. Essa é a visão de que a alma ela é meio que dividida, né? Que é a nossa visão. Em que sentido? Assim que nasce um corpo, já tem uma alma, porque a alma está inserida no corpo, está dentro do corpo, indivisível nesse sentido. Por isso que nós herdamos a herança da pecaminosidade de Adão. Né? E por isso que Jesus não herdou a pecaminosidade de Adão, porque não há aí uma união de dois homens pecadores, e sim apenas o nascimento de Jesus na Virgem Maria, pela operação do Espírito Santo. E por isso Jesus tem duas naturezas e uma pessoa. Então essa que seria, amados, esse texto do capítulo 17. Na criação, então, Deus estabeleceu uma aliança com o homem. Papai. Oi. Eu vou pôr tanto. Eu vou lá pegar, tá? Fecha a porta que eu vou terminar aqui e aí eu vou lá pegar pra você, tá bom? Tá. Bom, então a teoria pré-existencialista, vou voltar um pouquinho, é rejeitada por quase todos os evangélicos. Qual a teoria pré-existencialista? De que todas as almas já estão feitas por Deus, estão lá guardadas em algum lugar no céu e esperando para descer a terra quando o homem e a mulher têm um relacionamento, e aí sim ela encarna no indivíduo. Essa teoria, ela é hoje propagada só pelos mormons. Ela quase caiu em desuso. A maioria dos evangélicos não pensam assim, graças a Deus que não. A nossa teoria é a teoria traducianista, de que afirma que a alma é gerada junto com o corpo. Então, seria a nossa teoria. E por isso, então, todos pecaram. E todos carecem da graça de Deus. E porque todos pecaram, então, na criação Deus estabeleceu uma aliança com o homem, que os teólogos chamam de pacto ou aliança da obra. Então, agora o texto aqui vai falar que se todos pecaram, Deus faz um pacto de aliança com o homem, né? Para que ele saia da situação de queda, porque ele fez um pacto com o homem e pediu para que o homem, nesse pacto de uma aliança, não desobedecesse, que era não comer do fruto proibido. E ele come. Então, o que resulta disso? Resulta que o homem não estava mais interessado em ter um pacto de aliança com Deus, e sim não estava disposto a submeter-se à vontade de Deus. E aí cai, né? E essa queda gera uma morte espiritual, e Adão arrasta para o pecado toda a sua descendência. Ele era a cabeça e o representante de toda a raça humana. Então, é por isso que toda a raça humana está em pecado, porque nós estamos arrastando a herança do pecado de Adão. E aí fala, mas o que eu tenho a ver com Adão? Tem a ver com Adão porque é uma única alma nesse sentido,
que está em jogo, né? Nesse sentido, a alma ela vai se duplicando. Então a dívida da alma é a mesma, nesse sentido, a gente poderia dizer. Mas quem resolve isso para nós? Jesus Cristo resolve isso ao morrer por todos nós na cruz. Então, além de herdarmos a culpa do pecado de Adão, herdamos também a corrupção moral. Por isso temos uma inerente disposição para o pecado. Por que temos uma disposição para o pecado? Porque estamos mortos espiritualmente, e ao estarmos mortos espiritualmente, a nossa semelhança com Deus foi afetada. Qual? A nossa retidão e a nossa santidade. Nós não temos capacidade de nos permanecermos santos e retos. E é afetada também a nossa condição de espiritualidade, racionalidade, moral e moral. Então, por não sermos mais santos, o nosso modo de ser espiritual desagrada a Deus. Tá aí tantas religiões. O nosso modo de pensar desagrada a Deus. A nossa moral desagrada a Deus. E o nosso destino final não é uma eternidade ao lado de Deus. Então seria isso. E quem resolve isso em nossa vida é que no momento que Adão peca, Deus faz uma promessa para o homem. Gênesis 3:15, que diz assim, Deus lhe fez uma promessa, né, de restauração. O descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis 3:15. Então, e quem é o descendente que feriria a cabeça da serpente e resolveria o problema do pecado? Jesus Cristo. Ok? Então é isso. Esse vídeo só tem 10 minutos porque eu tive que parar. Meu filho ficou entrando aqui nas filmagens. Meu lindo. E eu vou tentar unir. Se eu não conseguir unir, teremos 2 vídeos comentando sobre a criação do universo e do homem, capítulo 17, áudio 11. Um abraço para os amados irmãos, até a próxima.